situação simples, mas colocamos nas mãos daquele que tem toda a autoridade, poder e glória. Em nome de Jesus, que o Senhor possa levantá-la do leito para a tua honra e a tua glória. E que a Viviane tenha uma experiência de salvação contigo. E que ela alinhe a sua vida à fé que garante a ela permanecer viva. Em nome de Jesus oramos. Faça uma obra completa, não somente na saúde, mas no espírito da Viviane, para que ela reconheça que há um Deus verdadeiro e que nada e ninguém se compara a Ele. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Então, nós podemos agora dar prosseguimento a essa mensagem e eu quero compartilhar com vocês esse subtema, conservando o verdadeiro evangelho. Eu tenho lido muito o livro de Gálatas e diante de tantas besteiras que muitos falam em nome de Jesus, eu gostaria que nós permanecêssemos na confiança da palavra de Deus. Eu quero que você fique em pé, nós vamos ler juntos o texto bíblico de Gálatas, capítulo 1, verso 6. Amém? Vamos ler juntos? Estou admirado de que vocês estejam se afastando tão rapidamente daqueles que o chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho. Obrigado. Você pode se sentar. A epístola aos Gálatas é um chamado urgente para a pureza e integridade do evangelho de Cristo. O conteúdo da carta é um lembrete atemporal dos perigos de nos afastarmos da verdade fundamental da fé cristã. Amém? Então, nós precisamos agora compreender quais são os perigos de seguir um outro evangelho. A verdade é que hoje nós presenciamos em vários templos, a gente tende a querer alimentar a audiência, o público, com coisas humanas, técnicas, tecnológicas, visuais e de comunicação. Outro dia desses, eu estava pensando a nossa igreja e, às vezes, a gente é tentado a querer encontrar meios de proporcionar às pessoas aquele momento legal, bom, excelente. E dentro desse pensamento, que eu acabei sendo levado a pensar, eu ouvi o Senhor, através da palavra dele, me falando que o que nós precisamos é permanecer naquilo que é vida. Então, o grande erro da sociedade cristã, dos que dizem crer em Jesus, é deixar levar por modismos, porque pastores, ou bispos, ou apóstolos falaram, e não se aterem à palavra do Senhor, inspirada pelo Espírito do Senhor, e que para nós é luz, ilumina o nosso caminho e nos dá salvação. Então, eu gostaria aqui de elencar alguns pontos sobre os perigos de seguir outro evangelho.
Primeiro grande perigo é a distorção da graça. O Evangelho de Cristo é fundamentado na graça, o favor imerecido de Deus. Qualquer adição a isso, seja através de obras ou tradições humanas, mina o quê? A pureza dessa graça, ok? Qualquer adição. Então, quando nós vamos à igreja, quando nós chegamos aqui, nós temos um só compromisso. Nós não viemos aqui buscar o Senhor porque Ele vai responder às minhas angústias. Quando viemos aqui aos domingos, nós viemos para quê? Nós chamamos isso de culto. Então, nós viemos para servir ao Senhor e não para ser servido. Esse é o dia em que você apresenta para Deus o melhor que você tem, do profundo da sua alma, no seu coração, integralmente, apresenta um culto ao Senhor. Amém? Domingo não é dia de você buscar outra coisa, senão de entregar a Ele adoração e louvor. Por quê? Porque nós estamos aqui para dizer o quanto Ele é santo, o quanto Ele é bom, o quanto nós somos dependentes dEle e o quanto a graça dEle nos mantém. Então, é importante que eu tenha uma visão clara do que é o Evangelho. Eu preciso compreender que nós não precisamos fazer um culto cheio de gracinha para agradar um ou outro. O culto não é para você. O culto não é para você. Não é para mim, não é para nós. Nós adentramos essas portas na presença do Senhor para dar a Ele a glória que lhe é devida. E é uma coisa importante. Ele não aceita qualquer louvor. Ele não aceita, sabe, você fazer carinha de enjoado ou você achar que estou cansado. Se nós acharmos que estamos cansados para adorar a Deus, já estamos mortos. Por que nós temos que cuidar com os perigos desse outro evangelho? Porque esse evangelho é facilitador do nosso comodismo espiritual. Vamos em frente. Um outro ponto. Acaba que o outro evangelho não gera comunhão. E eu vou explicar mais uma vez. Jogar bola, marcar um chá da tarde das mulheres aqui, marcar um almoço com a igreja, não é gerar comunhão. A comunhão não é gerado por nós para nós. A comunhão é gerada pelo Espírito de Deus para que nós todos possamos estar ligados nele. Então, quando eu não estou no Evangelho de Jesus, acaba acontecendo isso. Um evangelho distorcido cria divisão e confusão entre os crentes. Ele afasta as pessoas da unidade em Cristo, promovendo uma falsa sensação de segurança baseada em práticas externas. O terceiro ponto é a perda da liberdade. Paulo afirma que em Cristo somos livres, Gálatas, capítulo 5, verso 1. Os falsos evangelhos, muitas vezes, impõem regras e regulamentos que escravizam os crentes, afastando-os da liberdade que Jesus oferece. Você é livre em Cristo. Não há liberdade fora de Cristo, nem mesmo na igreja. Se a igreja começa a colocar regra para você e não o fundamento da palavra,
nós estamos gerando prisão. Tem pessoa que acha que porque vem à igreja, ele se torna mais santo. Isso é um absurdo. Eu não venho à igreja salão, eu venho à igreja corpo, porque é o corpo de Cristo que se encontra aqui para dar a ele a celebração e a glória que lhe é devida. E quando eu quero implementar regrinhas, eu estou gerando prisões. Isso não quer dizer que, como um corpo, como uma organização, nós não precisamos de algumas regras básicas de convívio para sermos uma igreja. Mas o que nós não podemos é impor regras que queiram, de alguma forma, dizer que Deus opera por elas. Isso é mentira. Um outro ponto que eu quero falar para vocês é a solidez do evangelho genuíno de Cristo. O evangelho de Cristo dá garantia para você. Acabamos de ver o que faz, o que não é evangelho. Agora eu quero que você preste atenção, e é por isso que eu escolhi como tema dessas mensagens que Deus é o meu escudo. A primeira mensagem, qual é mesmo? Qual foi a vitória que vence o mundo? Isso quer dizer que você não pode chegar para Deus e falar: Deus, eu não aguento, eu estou entregando os pontos porque eu não aguento. Deus vai virar para você e falar: a vitória que vence o mundo é a sua fé em mim. Agora Deus olha para você e afirma para que você viva um evangelho não baseado em homens, não baseado em coisas, não baseado em poder humano, não baseado na sua inteligência, não baseado no seu status, mas um evangelho solidificado em Cristo. Vamos ir mais a fundo. Eu voltei, irmãos. Vamos olhar um pouco mais a fundo. O primeiro ponto de quem está solidificado no evangelho genuíno é que você passa a estar fundamentado na revelação de Jesus. Paulo deixa claro que o evangelho que ele pregou não veio de homem algum, mas por revelação de Jesus Cristo. Está em Gálatas 1:12. Esta origem divina garante sua autenticidade e autoridade. Então, o que Paulo está afirmando é que o evangelho que ele pregou para todos que ele encontrou no caminho foi um evangelho revelado por Cristo. Paulo cai do cavalo e então Paulo tem um encontro real, verdadeiro com Cristo. E daí Paulo, para começar a pregar, ele ficou 14 anos recebendo do Senhor orientação e direção. E Paulo começou a pregar para os gentios baseado na revelação de Deus. Eu vou falar uma coisa que está em meu espírito agora. Não existe a ação de Deus na sua vida quando há mentira. Deus só age na sua vida quando ele encontra verdade. E não é qualquer verdade que eu chame de verdade. É quando a verdade dele está em mim. A verdade de Deus operou em Paulo e colocou em Paulo a revelação
que nenhum homem poderia mais tirar do seu interior. O segundo ponto, Cristo como o centro. O verdadeiro evangelho coloca Cristo no centro de todas as coisas. Então, na minha vida, Jesus passa a ser o centro. Se eu venho aqui aos domingos, é porque eu venho para dar glória a Ele, que é o centro. Se eu trabalho durante a semana, eu trabalho porque eu sei que é por meio da bondade dele, que é o centro da minha vida. O Evangelho coloca Cristo no centro. Sua vida, morte e ressurreição são o cerne da mensagem do Evangelho. A justificação vem apenas através da fé em Cristo e não pelas obras da lei, conforme Gálatas capítulo 2, 16. Por que eu preciso saber disso, pastor? Eu preciso saber disso para entender que nada que eu faça, que a minha própria bondade, que a minha justiça humana não pode me garantir de forma alguma alcançar vida em Cristo. A vida em Cristo não tem a ver se você tem um parente evangélico. Não tem a ver se você é um crente gente boa. A vida que Cristo gera em mim é por conta da palavra de Deus. Então, Samuel, se você tirar tempo para ler a palavra e pedir que Deus fale com você, Deus vai falar. Ele tem prazer em se revelar. João, se você fizer esse compromisso, durante a sua semana você vai ter o tempo de orar na presença de Deus. Deus vai se revelar a você. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando eu tinha 5 anos, eu ia com a minha mãe, 5 para 6 anos, eu ia com a minha mãe nas tardes do círculo de oração das mulheres. E ali, naquele tempo, no meio de mulheres simples, a grande maioria analfabeta, eu pude conhecer o poder real de Jesus. E aquela experiência marcou a minha vida para sempre. Então não tem essa conversa, meu filho é muito pequeno. Se você oferece para o seu filho a presença de Cristo, Cristo vai entrar nele e vai tomar conta da vida dele. O nosso maior erro como cristão é colocar Jesus à parte da nossa vida. Colocamos Jesus à parte do nosso casamento. Colocamos Jesus à parte da nossa vida profissional. Colocamos Jesus à parte de todas as coisas. Nós só chamamos Jesus quando a situação aperta. Vamos em frente para o outro ponto. O terceiro ponto é que o evangelho genuíno de Jesus gera uma ação transformadora do Espírito. O evangelho genuíno resulta em uma vida transformada pelo Espírito Santo. E você agora, nesse momento, pode analisar a sua própria vida. Ninguém pode fazer isso senão você por você. Eu não posso olhar para a vida da minha esposa. Eu tenho que olhar para a minha vida, para o meu interior e observar se esses anos todos de evangelho eu tenho sido transformado pelo Espírito Santo ou não. Você não tem que aparentar ser transformado para que as pessoas da igreja digam, olha que legal. Você tem que viver a transformação gerada pelo Espírito Santo. E não é apenas uma mudança externa
de comportamento. Portanto, não é uma mudança moral, mas é, na realidade, uma renovação interna que produz o fruto, a prática do Espírito. É muito comum, quando lemos Gálatas, capítulo 5, os versos 22 e 23, nós falarmos do fruto do Espírito. E há pessoas que falam no plural, como se fossem vários frutos. Não é plural, é um só o fruto que o Espírito gera em você. E esse gerar do Espírito é a ação que o Espírito Santo gera em minha vida. Eu vou pedir para o Cláudio ler Gálatas, capítulo 5, 22 e 23 em alta voz. Este fruto. Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Não há lei contra essas coisas. Não há lei contra essas coisas. Você quer andar seguro? Quer andar seguro? Deixe ser transformado pelo Espírito. Como é que consigo amar? Quando sou transformado pelo Espírito. Eu consigo enxergar que eu não sou bambambam, mas eu preciso que o Senhor mude o meu interior. E aí eu consigo praticar o que por mim mesmo eu não consigo. Mas quando o Espírito me transforma, eu passo então a operar, a agir conforme o Senhor se agrada com a minha ação. Então é preciso que você entenda que o fruto é um só. Qual é o fruto mesmo? Abre aí sua Bíblia. Gálatas 5, 22. Repete, por favor, Cláudio. Qual é o fruto? O fruto é este: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Quando você tem o Espírito em você transformando sua vida, a sua ação não é por você mesmo. Você só faz besteira. Mas o Espírito entra em você, você está com a sua razão, quer quebrar o pau, mas aí o Espírito dentro de você te dá o domínio próprio. Por quê? Porque ele está agindo. Ele está colocando em você o fruto dele. Você está cheio da razão, você acha que está certo, e o Espírito coloca amor pela pessoa que você está querendo combater. Ele coloca bondade em você. É dele, é por ele e é para ele. E não tem nada que eu e você, por nós mesmos, possamos fazer como bons. A Bíblia afirma que isso é o quê? Isso, a Bíblia afirma, é o quê? Fruto do Espírito, ação do Espírito, prática do Espírito. Não são vários, é um só. É um só Espírito que você produz, porque a sua árvore é Cristo. Pastor, eu não consigo. Se você não consegue, você não crê em Jesus. Porque se você crê, você dá para Deus a oportunidade de transformar você por dentro, não por um corte de cabelo, por uma barba,
não por uma roupa nova, não por um sapato estiloso, não. A mudança é por dentro. A mudança acontece somente aonde Deus pode mudar. Vamos em frente. Um outro ponto é liberdade e amor. Paulo enfatiza que a verdadeira liberdade em Cristo nos chama a servir uns aos outros em amor. Gálatas 5:13. Essa liberdade não é licença para pecar, mas capacitação para viver uma vida de serviço e amor genuíno. Se você não importa com o outro, algo morreu dentro de você. O Senhor nos chama a servir uns aos outros. O Senhor nos chama a considerar o nosso irmão maior do que nós mesmos. Sabe por quê? Porque Deus sabe o quanto somos orgulhosos, o quanto somos vaidosos. Eu estava atendendo uma pessoa numa pastoral, eu estava aconselhando e eu falei: você precisa se lembrar, quando seu orgulho foi maior do que a ação de Deus em você. Você precisa se lembrar quando a sua vaidade, você já se achando melhor do que os outros, pensou que a vida seria só isso que você vive. Nós não temos controle da nossa existência. Hoje você está numa situação boa, confortável, e amanhã Deus pode fazer você passar por um vale. Não é isso, Luciene? Estava tudo certo, o emprego, estava tudo dando legal, Adriano é autônomo, a Luciene tinha o serviço e, portanto, um salário fixo no mês. Mas, de repente, as coisas saem do controle. E eu quero dizer uma coisa só importante. É nessa hora que você deve permanecer confiando em Cristo. Estou sem salário, mas eu confio em Cristo. Está tudo dando errado, mas eu confio em Cristo. Eu errei, mas eu confio em Cristo. Eu duvidei do Senhor, mas eu confio nele. E Deus começa a agir. Sabe como Deus age? Não vem com acúmulo de problemas ou coisas difíceis para você fazer. Ele simplesmente age assim, ó. As coisas caem. É essa a palavra, caem do céu. Deus faz acontecer. Deus rompe um problema na sua existência e coloca a saída dele. E é por isso que nós temos que considerar que nós não somos maiores do que ninguém. Hoje você pode estar por cima da carne seca, amanhã nem carne seca você pode ter para comer. Por isso, dependa da bondade de Deus. Dependa da bondade de Deus. Quem depende da bondade de Deus, aprende a humildade, viver a humildade, praticar a humildade, porque sabe que tudo que tem ao Senhor quem dá. Para de achar que você é inteligente e que você pode manter a sua vida. Não pode. Se Deus tirar o ar que entra na sua narina, você morreu.
Portanto, essa palavra é para cada um de nós. E eu quero colocar agora a aplicação daquilo que estamos ouvindo aqui. Não basta ouvir, tem que praticar, irmãos. Porque a prática é que afirma para Deus que você tem fé nele. Não adianta vir domingo. Nossa, pastor, que palavra maravilhosa. Eu não quero elogio. Na realidade, eu abro mão disso. Mas eu quero que você pratique, aplique, viva essa verdade. Então, vamos lá. O primeiro ponto é, em nossos dias, as distorções do evangelho podem surgir de diversas formas, seja através de ensinos que adicionam requisitos humanos para a salvação, seja por meio de ideologias que tentam moldar a mensagem de Cristo aos padrões culturais contemporâneos. Eu, essa semana, fiquei abismado. Um pastor, diante de um público de 5.000 pessoas, ele olha para a mulher e ele pergunta para a mulher sobre o filho dela. A mulher cai em choro. E aí o pastor, olhando para a mulher, fala assim: seu filho morreu? E a mulher deságua. Aí o pastor chega próximo à mulher. Eu estou falando que isso aconteceu numa igreja. Ok? Ele chega com o microfone sem fio perto da mulher. E sabe o que acontece? Vou ter a oportunidade de pensar alguma coisa absurda. Então ele começa a falar como se fosse o filho da mulher. Isso é espírito do inferno. A mulher fica, não consegue nem falar. Mamãe, eu estou bem. Isso não é evangelho. O nosso país está poluído de uma mensagem absurda, adulterada, que dá glória para o homem. Aquele homem estava simplesmente falando que o filho da mulher estava nele e ele estava falando com a mãe dele. E não teve uma viva alma que serve ao Senhor para mandar aquele homem: cala tua boca em nome de Jesus. Esses homens são malditos. Isso não é evangelho. Paulo fala anátema. Não coma com eles, não deixe ele colocar a mão sobre a sua cabeça. Então nós aproveitamos de quê? Da situação que a pessoa está fragilizada. Mas o pior é que aquela mulher e aquela igreja não aprenderam o verdadeiro evangelho. É por isso que nós temos um país que mergulhou na idolatria. O povo hoje, evangélico, é o povo mais idólatra que existe. O sangue de Jesus nos cubra. Que o Senhor nos conserve na palavra. Eu não tenho nenhum homem como exemplo máximo. Eu só tenho a Cristo. Eu fico com Ele. Mas, pastor, a nossa igreja é pequena. Pode ser nano, pode ser micro. Aqui nós estamos na palavra, pela palavra, com a palavra do Senhor. E toda a ação do diabo nós repreendemos em nome de Jesus. Nessa semana, eu e Patrícia temos vivido luta espiritual contra a mentira, contra palavras atravessadas. E eu falei hoje para Deus em oração na minha casa: Senhor, me guarda como sempre o Senhor me guardou,
porque eu estou em meio a uma luta espiritual e eu sei que o diabo entrou e quer fazer graça de alguma forma na vida de outras pessoas para me atingir. Mas eu clamo o teu sangue. Eu sou lavado nesse sangue. Não importa se eu tive AVC, não importa se eu não estou falando excelentemente bem, não importa se eu estou com algum problema, a única confiança que eu tenho está em Cristo Jesus. E Ele pode me levar hoje, eu estou pronto para me encontrar com Ele. Para mim, nada é melhor e maior do que Cristo. Nada. Nada é maior e melhor do que Cristo. E ponto final. Nós temos que viver a realidade de um Deus que nos ama. Para conservar o verdadeiro evangelho, precisamos de um compromisso contínuo com as Escrituras e uma vigilância constante contra qualquer ensino que se desvie da verdade fundamental de Jesus Cristo. Temos que mandar o WhatsApp para os nossos irmãos que não vieram hoje, que precisam ouvir a palavra, porque só cresce pela palavra, só se tem fé pela palavra, só vence o diabo pela palavra, só se mantém de pé pela palavra, o casamento permanece só pela palavra, a vida nossa floresce pela palavra, aprendemos com Cristo, vivenciamos Cristo por meio da fé que Ele gera em nós. Então, não aceite desculpas. Não aceite desculpa aqui do seu marido, da sua mulher. Não, porque eu não estou muito afim. Olha, você está ouvindo qualquer coisa, menos o Espírito de Deus. Essa semana eu cheguei para uma pessoa e falei: o batismo por si só não significa conversão. Se você e seu esposo, aleluia, não colocar a vida na rocha inabalável, vai vir a enxurrada e vai levar a sua casa. Então não vem com essa conversa. Porque nós somos, muitas vezes, nós somos emocionais demais. E acabamos vivendo uma fé que não tem nada a ver com Cristo. E a palavra que nós temos é que é importante que Ele cresça, que nós, cada vez mais, diminuamos. Para conservar o verdadeiro evangelho, precisamos de um compromisso contínuo com as Escrituras e uma vigilância constante contra qualquer ensino que se desvie da verdade fundamental de Cristo. Como é que eu não me desvio? Se você não abre a palavra de Deus durante a semana para ler, meditar e aplicar na sua vida, você vive um evangelho mesquinho e tacanho. E o evangelho de Cristo nem é mesquinho e nem é tacanho. Vamos em frente. Devemos valorizar a graça, viver na liberdade que Cristo nos concedeu e permitir que o Espírito Santo transforme nossas vidas. E para encerrar, ao mantermos firmes no Evangelho genuíno, preservamos a pureza da mensagem de Cristo para gerações futuras e garantimos que a luz da verdade continue a iluminar vidas em um mundo imerso em trevas e confusão.
Portanto, eu quero chamar você para termos compromisso com o Senhor. Nós não viemos aqui por causa de banda. Hoje temos 2 pessoas na banda que são novos, o João e a Giovana. Mas eu espero que Giovana e João sejam firmados na palavra. João pode errar qualquer batida na bateria. Giovana, pode errar. Contanto que vocês dois tenham a vida de leitura, reflexão, meditação na palavra. Mesma coisa para você, Samuel. E você que já está velhinho que nem eu, comece a tomar jeito. Porque nós estamos mais perto do fim do que esses jovens. Nós não podemos mais errar. Ah, é legal. Se é uma pessoa super 10, as pessoas gostam de você. Mas chegou a hora de nós não abrirmos mão da verdade. Se uma piada é contra aquilo que Deus diz, eu não faço parte da piada. Ah, pastor, é radical. Tem que ser. Ou nós vivemos a verdade, ou nós vamos viver uma imoralidade. Eu e você somos convidados a viver o Evangelho de Cristo. E é preciso que eu conserve a minha alma nele. Porque a Bíblia diz, louco, hoje mesmo pedirão a tua alma. E o que juntaste? Para quem será? Achamos que isso é só para pessoa que não tem Cristo. Louco é todo aquele que, conhecendo ou não Jesus, não pratica a verdade que ele ensina. Vamos ficar de pé. Pai, é a tua palavra que é o nosso alimento. Senhor, eu te peço que o Senhor mude a nossa forma de pensar. Nos dê experiência contigo nessa semana. Que nós possamos ter experiências reais contigo. Revela-te a nós. Revela-te a mim. Revela-te pelo poder da tua graça, do teu amor, da tua bendita paz. Nós pedimos em nome de Jesus. Eu quero crer que essa semana vai ser uma semana em que nós vamos ver o teu agir sobre situações que nós, por nós mesmos, não temos como mudar. Mas que, crendo na ação do Senhor, o Senhor trará mudanças. Em nome de Jesus, eu te peço e agradeço. Amém. Meu irmão, que você possa frutificar o fruto do Espírito. Eu já mandei no grupo da igreja a mensagem para você ler novamente. Vai em Gálatas 5:22 e leia o que é o fruto do Espírito e peça para Deus. Eu quero praticar o teu fruto em nome de Jesus. Amém?